Grandes estúdios como Disney, Pixar, DreamWorks já criaram obras que marcaram as nossas vidas. Mas parece que quanto mais você assiste a esses filmes, mais fica claro que existe uma certa fórmula do sucesso. Uma estrutura de criar histórias que com o tempo começa a ficar muito previsível. Muitas vezes, logo no início do filme, já dá pra imaginar como é que vai ser o final daquela história. Apesar disso ser muito comum do nosso lado do mundo, lá do outro lado, na Ásia, eles usam um outro estilo de narrativa. Uma estrutura que tem uma diferença crucial, que torna as obras muito menos óbvias e previsíveis. Caso você não conheça, o Estúdio Ghibli é um estúdio japonês de animação muito premiado e reconhecido mundialmente. Tem filmes como O Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, O Menino e a Garça e vários outros. Apesar disso, eu nunca tinha parado para assistir nenhum desses filmes. Então no último mês eu decidi experimentar e depois de ver uns 3 ou 4, eu estava completamente fascinado. Eles têm um jeito de contar história muito diferente de tudo aquilo que eu estava acostumado. Parece que todos os filmes têm uma atmosfera única e conseguem te envolver na história por caminhos opostos do que você estava esperando. Para ser sincero, no começo é até meio estranho, porque os filmes não seguem a lógica que você viu se repetir desde pequeno. Eu fiquei tão empolgado que eu fui estudar mais sobre o assunto até tentar entender o que o Miyazaki, que é o diretor do estúdio Ghibli, fazia para conseguir contar suas histórias com uma estrutura nada óbvia e ainda criar uma ambientação nos filmes muito autêntica e característica dele. A ideia desse vídeo é tentar te motivar a assistir caso você não conheça, ou então, para quem já assistiu, entender um pouco melhor o que te fez gostar tanto desses filmes. Mas para isso, vamos precisar nos aprofundar um pouco mais. Para que a gente possa entender o que o Estúdio Ghibli faz de diferente, primeiro precisamos entender o que nós, aqui do Ocidente, seguimos como padrão. Existem várias estruturas narrativas diferentes, seja a de 3 atos, a jornada do herói, o círculo da história e várias outras. Mas todas elas, mesmo que diferentes, seguem o mesmo princípio. O que move a história para frente é o conflito. O grande catalisador da trama sempre é o conflito, que basicamente é um grande desafio que os personagens principais precisam enfrentar para atingir um certo objetivo. Sem um conflito, a história não anda. Se a gente conseguisse resumir todas essas histórias, pelo menos as que são feitas aqui no Ocidente, quase sempre elas seguem esse mesmo padrão. Primeiro, nós temos uma introdução aos personagens e ao mundo. Depois, o surgimento de um conflito, seguido pelo desdobramento do conflito. E por fim, nós temos a resolução desse mesmo conflito. É claro que no meio disso existem infinitas possibilidades e maneiras de contar essa história. Como que os personagens vão reagir? Quais são as consequências? Como que a história vai se resolver? Apesar de ser infinito o número de cenários diferentes que isso pode gerar, mesmo assim, sempre é previsível de certa forma. Você pode encontrar os jeitos mais criativos de resolver um conflito no final do filme. Ainda assim, você estará seguindo o padrão de um conflito sendo resolvido. Para não ficar muito abstrato, vamos usar um exemplo prático. Eu escolhi o Rei Leão como referência justamente para a gente não precisar se preocupar com spoilers, já que é um filme bem antigo e que eu acredito que a maioria já assistiu. Na introdução, temos Simba nascendo como futuro rei. O nascimento de Simba é celebrado por todo o reino, e ele é apresentado aos animais por Rafiki, o sábio xamã. Depois disso, Mufasa começa a ensinar Simba sobre as responsabilidades de ser um rei, incluindo a importância de manter um equilíbrio no ciclo da vida. Após essa introdução, somos apresentados ao conflito. Scar, o irmão invejoso de Mufasa, que deseja o trono para si, começa a conspirar contra o rei. Ele então arquiteta um plano mortal, atraindo Simba para um desfiladeiro onde provoca uma debandada de gnus. Mufasa tenta salvar Simba, mas é traído por Scar e cai para a morte. Vida longa ao rei. Scar manipula Simba, fazendo ele acreditar que foi o culpado pela morte do próprio pai e então o convence a fugir. Seguindo o padrão narrativo, a próxima etapa é o desdobramento desse conflito. Após fugir, Simba encontra Timão e Pumba, que o ajudam a adotar o lema Hakuna Matata e esquecer o passado. Simba cresce na selva, vivendo uma vida despreocupada, mas continua a ser assombrado pelas memórias de seu pai e de sua responsabilidade. O conflito se intensifica quando Nala, agora adulta, encontra Simba e o implora para voltar ao reino, que está sendo devastado sob o governo de Scar. Inicialmente, Simba hesita, ainda se sentindo culpado pela morte de Mufasa, mas depois de um encontro com o espírito de seu pai, ele decide retornar. E por fim, temos a resolução do conflito. Simba retorna à Pedra do Rei e finalmente confronta Scar, que é derrotado e jogado do penhasco, onde é morto pelas hienas que ele havia traído. Com a morte de Scar, Simba assume seu lugar como verdadeiro rei. Rei Leão é uma das provas de que não existe nenhum problema em usarmos como padrão a estrutura narrativa que depende de conflito, já que é um filme praticamente perfeito. Porém, você tem que concordar comigo que, assim que Mufasa morre e Scar toma o poder,
Em todos os momentos em que Simba está com Timão e Pumba, você sabe para onde a história vai. Não existe outro caminho a não ser Simba resolver o conflito que foi dado no começo da história. Como ele vai fazer isso, a gente não sabe. Porém, é óbvio que o conflito antes iniciado precisa ter um desfecho. E é nisso que o estúdio Ghibli se diferencia, usando uma narrativa que não depende de conflitos e que é adotada em várias obras orientais. E o nome dessa estrutura é Kishō Tenketsu. A primeira vez que você assiste um filme do estúdio Ghibli é uma experiência bastante estranha. É como se você estivesse provando um prato que está muito gostoso, mas que você ainda não está 100% acostumado. Por uma boa parte do filme, você está se perguntando para onde isso vai. Parece que a história não segue propósito algum e que não tem um destino final. Entretanto, uma vez que você se adapta a esse novo estilo, você começa a apreciar elementos únicos que essas obras estão carregadas. A gente vai falar melhor disso um pouco mais para frente. Por enquanto, precisamos entender o que é o Kishō Tenketsu. O Kishō Tenketsu se divide em 4 partes. A primeira é o Ki, que significa introdução. Shō é o desenvolvimento e o contexto. Ten é a virada, surpresa ou conflito. E Ketsu é a resolução. Apesar de ser uma estrutura que não é baseada no conflito, não quer dizer que ela não possua nenhum. A grande diferença é que o desenvolvimento da história acontece antes do grande conflito, e não depois dele, do jeito que estamos acostumados. Então o que geralmente acontece é você assistir talvez 1 hora de desenvolvimento da história, sem nem saber qual será o conflito que o personagem principal enfrentará. Ou às vezes, até existem conflitos durante o desenvolvimento. Porém, depois existe uma grande virada, que te mostra o verdadeiro conflito da história. Novamente, para não ficar muito abstrato, vamos tentar trazer um exemplo prático disso. Eu vou cometer um crime aqui e tentar te demonstrar como é que seria o Rei Leão se usasse a estrutura do Kishō Tenketsu. Para começar, não espera que vai ficar melhor do que ele já é, até porque ele foi desenhado para caber na estrutura baseada no conflito. E na verdade, até mais importante que isso, é que eu não sou nenhum roteirista para conseguir fazer isso bem feito. Então, para deixar o mais claro possível, eu estou usando isso apenas como exemplo, apenas como fim didático. Então, para a gente conseguir adaptar essa história para o Kishō Tenketsu, imagina que ao invés de Mufasa morrer antes de Simba ter sua aventura com o Timão e Pumba, ele morresse após isso. Como seria assistir a história sem saber onde ela vai dar? Você apenas vendo Simba fugindo das suas responsabilidades e aprendendo um novo estilo de vida com os dois. Um jeito de viver que é diferente do que seu pai acreditava, sem a pressão da responsabilidade. E depois, quando ele finalmente voltasse para casa, aí sim aconteceria a cena da morte de seu pai e agora ele teria de lidar com a situação usando as lições que Mufasa tinha ensinado e também as lições que aprendeu com Timão e Pumba. Calma, eu sei que não daria 100% certo e que várias coisas não fariam nem sentido. Como eu disse antes, foi apenas para tentar te mostrar a diferença na estrutura narrativa. E você pode estar se perguntando, mas então para que usar essa estrutura para começo de conversa? Não ser previsível não é a maior qualidade desse estilo de narrativa. Na minha opinião, o grande diferencial dela é que você consegue aproveitar mais o desenvolvimento dos personagens. Todo mundo que assiste aos filmes do estúdio Ghibli parece descrever algo muito parecido. É como se o filme tivesse uma aura muito única, que te faz entrar em uma espécie de contemplação ou admiração. É difícil de explicar para quem nunca assistiu. Enquanto na estrutura narrativa baseada em conflito, parece que tudo tem um propósito voltado para o personagem principal superar um problema. Cada cena, detalhe e diálogo serve uma finalidade. Já no Kishō Tenketsu, muitas vezes a cena tem como finalidade ela mesma. É como se ela não servisse para nada, entre aspas. Eu vou usar como exemplo o filme Meu Amigo Totoro, que é o filme mais antigo do estúdio Ghibli, e a cena que eu vou te mostrar não vai estragar em nada a sua experiência caso você não tiver assistido. Tem um momento na história que as irmãs, que são as personagens principais, estão esperando em um ponto de ônibus debaixo de chuva. E acontece uma das cenas mais marcantes do filme, que é Totoro aparecendo, como quem veio para fazer companhia. E após receber um guarda-chuva da irmã mais velha, começa a se divertir com os pingos d'água mais pesados que caem das árvores. Nesse momento não existe resolução de conflito nenhuma. É simplesmente a história acontecendo naturalmente. E é isso que torna os filmes do estúdio Ghibli tão fantásticos. O desenvolvimento dos personagens não vem de um grande conflito, e sim da interação deles com o mundo criado. O que levou as meninas até o ponto foi levar um guarda-chuva para o pai que chegaria de ônibus, e no fim não estava nem chovendo quando ele chegou. Eu acredito que o propósito disso tenha sido mostrar que a cena não servia de escada para um conflito maior, ou para um avanço da trama. Era somente para a mais pura contemplação.